convidar a irmã Lidiane Cristina para chegar aqui à frente. Esta irmã tem um testemunho, meus irmãos, que os irmãos hão de experimentar, assim como nós já desfrutamos, que é alguma coisa assim singular e abençoador para todas as nossas vidas. Nós estamos num culto de oração, um culto que busca o Senhor nas nossas necessidades, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, e nós cremos que este Deus a quem buscamos responde a todas as nossas orações. Irmã Lidiane, por favor. Bem, boa noite, irmãos. Os irmãos não reparem que eu não estou muito acostumada a falar no microfone, mas eu queria compartilhar com vocês o que eu vivi, o que eu tenho vivido a cada dia, porque, assim, tudo que eu passo na minha vida, Deus tem feito na minha vida, eu tenho que compartilhar, eu tenho que passar adiante para os irmãos poderem acreditar quem é Deus e o que Ele pode fazer por nós. Bem, para os irmãos entenderem, eu não digo que eu sou diabética, eu estou diabética porque eu creio que Ele pode me curar um dia. Então, eu estou diabética desde os 3 anos de idade e, para os irmãos entenderem um pouquinho, isso tem consequências, né? Os irmãos devem saber, devem ter conhecidos que tem esse problema. E quando eu engravidei da minha filha, que hoje vai fazer, que daqui a pouco vai fazer 3 aninhos, no dia que eu saí de alta, foi constatado retinopatia na minha vista. O que é retinopatia? São vasos que estouram na vista e pode causar cegueira na pessoa que é diabética, é uma consequência. E isso não tem como diminuir e nem como parar se a pessoa não se controlar. Diminuir não diminui, não tem como, mas tem como estacionar. Então, o que aconteceu? O médico, no dia que eu saí, né, que eu fiquei de alta da gestação de minha filha, o médico falou, olha, tem um probleminha aí, vai ter que fazer um exame para ver como é que está a tua vista. Então, o que aconteceu? Eu fiz, demorou 1 ano para eu fazer esse exame, porque deu problema no hospital público, Hospital de Bom Sucesso, e fiquei 1 ano tentando resolver e acusou que tinha 17% já da minha vista tomada com esse problema. Retinopatia proliferativa diabética severa, o nome da doença. E eu fiquei assim, desesperada, porque eu tenho uma amiga que tem 30 anos também da minha idade, e ela já está com a vista toda tomada, ela é diabética também desde criança, e ficou depois que eu já está com a vista toda tomada, e eu sempre, desde criança, eu peço a Deus, Senhor, eu não quero ficar cega, eu não posso ficar cega, o Senhor sabe que eu não conseguiria, eu não aguentaria isso. E sempre orando, crescendo e sempre pedindo isso para Deus, desde que eu entendi quem é Deus, o que Ele pode fazer por nossas vidas, eu sempre busquei isso na minha vida. Então, o que aconteceu? Um dia, cheguei para fazer o exame, né? E a doutora, eu orei muito no Instituto Benjamin Constant, até essa minha amiga que conseguiu para mim, a Viviane, ela é do mesmo hospital que eu me trato, de Bom Sucesso, e ela pegou e falou, Lidiane, eu vou conseguir para você uma consulta lá e você vai começar o tratamento e não vai fazer só o laser na vista. Você vai fazer o laser e vai ficar se tratando o resto da sua vida lá. E eu fui no Instituto Benjamin Constant e a doutora falou, olha, Lidiane, vamos fazer um outro exame, uma outra retinopatia, angiografia, que é o nome do exame, e vamos ver como é que está, porque já tem 1 ano aí que você fez esse exame e ficou esse jogo de empurra, você não conseguiu resolver nada. Então, quer dizer, eu fiz o exame e acusou 20%, eu já estava com 20% da minha vista toda tomada. Então, quer dizer, eu comecei a buscar mais ainda a Deus, né? Eu falei, meu Deus, não pode ser, Senhor, eu creio que isso não vai acontecer. E eu saí do consultório chorando, arrasada, porque antes de eu entrar, eu falei, Senhor, eu creio que esse exame que eu fiz, eu vou entrar lá, a doutora vai falar, ó, sumiu tudo. Então, a gente fica naquela esperança, né? Mas sempre paira a dúvida no nosso coração, né? Então, mas se não for da vontade de Deus, que eu faça o laser, mas eu nunca mais volte para fazer
esse procedimento de novo, que é tipo uma cirurgia e é horrível, irmãos. A gente sai de lá ceguinho praticamente. Eu tive que sair amparada pelo meu marido e pela minha tia, que eu não enxergava nada. Eu tive que fazer repouso 15 dias depois que eu fiz o laser. Foi muito difícil, mas continuei prosseguindo. E minha glicose nunca foi fácil de controlar. Sempre subindo e eu abusando também. Gosto de comer um docinho, quem não gosta, né? Igual o diabético que não gosta de comer um docinho. Então, sempre abusando e sempre alta. Eu consegui só controlar a minha glicose na minha gestação, porque minha preocupação aumentou muito, porque tinha um ser dentro de mim. Não que eu não me preocupasse comigo, mas eu sempre falava, é só hoje, é só hoje. Então, eu ia sempre abusando. Então, é muito difícil também controlar, né? Tem que ter alimentação adequada. Às vezes, a gente passa um aperto financeiro, fica difícil de comprar as coisas que a gente precisa. Então, voltando, quando a doutora me deu essa resposta, que tinha tomado 20% da minha vista, eu saí de lá e falei assim, doutora, eu posso até fazer esse exame, esse procedimento, essa cirurgia, mas eu creio, para a honra e glória do Senhor Jesus, que meu Deus é mais. Eu posso fazer, mas eu não vou precisar voltar, eu vou controlar, isso vai estacionar e não vai voltar nunca mais. E vai parar onde está. E isso se Deus não me curar. Aí ela, tá, tudo bem, vai lá, mas tem que controlar, tem que ficar tudo certinho, senão a tendência é ficar cega. É piorar e ficar cega, porque não tem volta. Já tem 20%, vai fazer o laser e por aí vai ficar. Só não diminuir, não diminui. Só aumenta ou estaciona, tudo bem. Fiz o laser, foi difícil. Eu sempre buscando a Deus, pedindo a Deus para me curar de todas as enfermidades que eu tenho, né? Que eu tenho não, que eu estou. Então, o que aconteceu? Eu voltei, agora em outubro, no final do ano, eu voltei para fazer um fundo de olho no Hospital de Bom Sucesso e os médicos começaram a não enxergar a cicatriz na minha vista. Foi chamada uma outra doutora para verificar e... Lidiane, você fez mesmo a angiografia, fez o laser, fez tudo direitinho, porque os seus 2 laudos estão aqui na minha mão. Mas eu não estou vendo cicatriz nenhuma de laser aqui. Tem certeza, minha filha, que você fez o laser? Eu falei, fiz o laser, doutor. Aí a doutora mandou olhar para baixo, falou, tem um pontinho branquinho em cada vista. Nossa, mas esses médicos lá do Benjamin Constant são ótimos profissionais, são muito competentes, então ele pediu para eu fazer um outro exame. Eu falei, ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, outro exame, passar tudo de novo, com contraste na veia. Não é mole não, senhor, mas eu vou. Eu vou, porque eu vou tentar até adiantar o exame por lá, porque ele pediu pelo Hospital de Bom Sucesso, mas eu tentei adiantar pelo Benjamin Constant. Então, o que aconteceu? Eu fui no Benjamin Constant, adiantei o exame, só que no dia que eu fui para fazer o exame, a doutora falou assim, olha, Lidiane, você já passou pela avaliação médica daqui? Falei, não passei, porque eu expliquei a história toda. O médico de lá pediu, eu tentei adiantar aqui, quer que eu já me trato? Ela, não. Sai daqui agora, vai lá, marca a tua avaliação. E quando você vier fazer a avaliação, hoje eu vou fazer só as fotos. Só vou bater as fotos da sua vista, mas não vou aplicar o contraste. Quando você voltar, se o médico falar, tem que fazer, nós vamos fazer o exame. Falei, tudo bem. Aí eu fui, voltei para a avaliação, fui com a minha tia e com o meu marido de novo. E colocaram colírio na minha vista. Quando me chamaram, eu sentei lá na sala do doutor. Aí o médico começou. Minha filha, qual é o teu nome? Eu falei meu nome todo. Menina, vê se o prontuário dela não está trocado. Volta lá, vai lá, vê se não tem 2 nomes iguais. Perguntaram 4 vezes o meu nome. E eu ali confirmando o tempo todo. Eu falei, ai meu Deus, o que está acontecendo aqui? Será que trocaram minha ficha mesmo? Não estou entendendo nada. Mas a minha tia estava em oração, a minha tia também é cristã, e ela já estava entendendo tudo. Então, o que aconteceu? Eu fiquei na expectativa. Daqui a pouco o médico falou, tem alguma coisa errada aqui. Quem foi? E juntou aquela cúpula médica, né? Fez uma reunião ali, meio afastado de mim, e eu escutava alguns murmúrios, eles falando, vem cá, quem escreveu isso aqui? Fui eu, mas o laudo dela está lá dentro, os 2 laudos, ela tinha sim. E estava constando, e ele, não,
tem alguma coisa errada aqui. Eles, olha, demorou isso mais meia hora, eles indo e voltando, me perguntando o nome toda hora. Mas, no final das contas, o médico falou, minha filha, de retinopatia severa você não tem nada. Você não tem nada. O que tem aí na tua vista é insignificante. E eu creio que Jesus já me curou disso também. E o resíduozinho que ficou foi só para eles verem, porque isso não tem volta, meus irmãos. Isso é constatado, que a ciência do homem não é a ciência de Deus. Então, Deus cura, Deus faz, e eu estou aqui hoje para falar para os irmãos que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer também na vida dos irmãos. Entendeu? E Jesus, Ele fez isso comigo, e os médicos não tiveram nem a coragem de vir me dar uma satisfação para me dizer o que estava acontecendo. Eles pediram uma outra doutora para falar assim, volta só para a consulta de revisão que está tudo bem. Eles viram que realmente, ainda me perguntaram, Lidiane, onde você fez o laser? Eu falei, eu fiz aqui com a sua equipe. Eu fiz o laser aqui com vocês. E Jesus me curou, meus irmãos. Então, o recado de Deus que tem para a vida dos irmãos, que Ele pede para eu falar para os irmãos, é que os irmãos perseverem, que os irmãos busquem, que os irmãos orem, que os irmãos se ajoelhem, supliquem, implorem. Se o irmão tem uma batalha, vai adiante, entendeu? Porque Ele é fiel, meus irmãos. Assim como Ele fez na minha vida, eu sei que Ele ainda há muito para fazer, porque eu não sou perfeita, eu continuo tendo as minhas lutas, as minhas batalhas, eu não sou melhor do que ninguém. Mas Deus fez por mim, e Ele quer fazer por cada um aqui. Os irmãos precisam crer e confiar e perseverar e orar. Oração, fé e ação. O tempo inteiro, dia e noite, dormindo e acordando, os irmãos têm que fazer. Porque se não fizer, se não buscar, como é que a gente vai ter vitória? Sem luta, não tem vitória, meus irmãos. Então, Deus permite a luta, Deus permite a enfermidade. Não é Ele que dá, mas Ele permite, para Ele ver como é que está o nosso coração. Porque o que Ele quer ver é o nosso coração. Então, que Jesus abençoe a cada um dos irmãos, que essa palavra possa ter entrado no coração dos irmãos, e os irmãos passem adiante o meu testemunho, porque Ele fez por mim, Ele vai fazer por vocês também. Amém.